Oi, pessoal, a gente está em mais um episódio do Simplificando. Esse aqui é o sexto episódio sobre carreira acadêmica, né? Dizem que professor não trabalha, assim, essas coisas. Vamos descobrir se isso é verdade, se não é. Eu estou aqui com o Fabiano Meira e o Marlon Alcântara. Deixa que eles se apresentam, esses caras têm currículo grande, então é sempre complicado, né? Pode começar por você, Fabiano. Então tá bom, pode deixar. Eu realmente, oficialmente, não trabalho à tarde, viu? Só amanhã e noite. Então, bom, meu nome é Fabiano Meira, eu sou formado em Física, tenho mestrado nessa área também e atualmente eu sou professor universitário. Para resumir, é isso. Eu sou o Marlon Alcântara, atualmente estou morando nos Estados Unidos. Eu também sou professor universitário, dou aula na Universidade do Sul de New Hampshire e trabalho de CIO de uma startup. Olha só. Isso que é interessante, né? Carreira acadêmica te dá uma flexibilidade para fazer outras coisas. O Fabiano também esqueci de contar que ele é professor online também, tem cursos na Udemy. Eu tenho um canal no YouTube já há vários anos tem o meu canal no YouTube acho que desde 2007, cara. Eu postei a primeira coisa que apareceu lá, a primeira coisa mais séria é 2013. Uhum. E a Udemy foi no começo do ano passado, novembro do ano passado. Legal. Para começar, assim, vocês sempre pensaram em trabalhar academicamente, seguir essa carreira? Estavam na faculdade, tipo, já enxergavam isso? Como que foi? Cara, eu entrei em fazer licenciatura em física, né? Então eu já entrei na graduação com o propósito de ser professor. E como eu fiz graduação em física e lá tinha uma ênfase bem forte para pós-graduação e tudo, foi meio que um caminho natural, pelo menos no início, sabe? Já era esperado que a gente seguisse por essa trilha. Pensei muito necessariamente em seguir uma carreira acadêmica. O que eu sabia que eu queria fazer era computação, quando eu ainda era bem novinho e pensando em que carreira seguir. E eu sabia que o caminho para isso seria ingressar na universidade, independente de qual seria a escolha no futuro. E aí, quando eu concluí a faculdade, o caminho natural, no sentido de inovação tecnológica, de continuar progredindo, seria fazer um mestrado. Naquela época, eu estava trabalhando na TOTS, em Joinville, e foi uma decisão aí, foi um dilema entre continuar na carreira, seguir a carreira acadêmica ou continuar na empresa, né? O que, se fosse uma escolha puramente financeira, acho que levaria mais a continuar na empresa, mas existem muitos outros fatores aí que são considerados na decisão, né? Como a carreira que você vai estar seguindo, como vai ser sua qualidade de vida no futuro. Enfim, a gente pode discutir esses pontos aí mais pra frente. Quanto que era a bolsa na tua época, Marlon? A bolsa de mestrado na época era R$ 1.200. Caramba! Difícil. Era, R$ 1.200. Ainda é? Ainda é difícil. Ainda é difícil. Não é? Eu não sei quanto é a bolsa de mestrado agora, mas acho que não mudou muito não, hein? Que ano você fez, Marco? Foi 2010. 2010, eu fiz em 2011. Eu sabia que não estavam ajustando muito não, mas eu fiz. Tá agora. Sim, 1.200. Agora, na verdade, agora é um pouco menos, porque não tem. É verdade. Quase não tem. Aquele tempo ainda tinha algumas lá. Mas Ainda é de graça pelo menos. Tá? Sim, na universidade pública, né? Nas privadas. Sim. E assim, a gente sabe, né? No mestrado você vai ter bastante pesquisa e tudo mais, e tem essa coisa também de ser professor ou não. Vocês foram, assim, com a ideia já de acabar virando professor, né? Ou a pesquisa ganhou mais? Como vocês conciliaram essa questão de pesquisa com dar aula, assim, na evolução, né? Cara, no meu caso, assim, o que nem me passava outra coisa pela cabeça, mas o plano de todo mundo que eu conheci, pelo menos dentro da física, era fazer o mestrado, o doutorado, publicar um monte de artigo e um concurso público para a universidade. Essa era a mentalidade na época, sabe? Porque não havia muitos caminhos diferentes que a gente conhecesse, ou pessoas que a gente conhecesse que tivessem ido para o mercado, tivessem ido para a indústria. Era meio que a única opção, sabe? E agora, sabe, com o tempo eu acabei vendo outras possibilidades, mas
os meus amigos que ainda estão na pós-graduação, que estão na universidade pública, eles ainda não enxergaram outro caminho, tá? A pessoa está pensando mesmo nisso. Mestrado, doutorado, artigo, concurso, aposentadoria, Bahamas. Sim. Então, eu sempre fui adiando a decisão, eu acho que até hoje eu não decidi ainda. Então, eu fui seguindo em frente, que era o que eu acreditava que era o que eu gostaria de estar fazendo. Eu sempre flertei muito com a iniciativa privada, né? Principalmente com as startups, ideias novas, poder estar inovando. E a computação, ela permite muito isso, né? De você estar... o que você faz na academia e o que você precisa nas empresas, eles têm uma certa similaridade, o que não acontece muito nas outras áreas, onde a parte de ensino ela é um pouco mais distante da parte prática. Então, eu fui levando em frente ali durante o doutorado, quando eu estava fazendo doutorado na Unicamp, eu comecei a estar colaborando com empresas um pouco mais, de uma forma um pouco mais ativa. Eu comecei atuando em projetos com a empresa chamada Genera Tecnologia, onde eles faziam, eles propunham projetos para, normalmente de iniciativa pública, então, por exemplo, projetos da ANEEL, da CPFL, das companhias que são gerenciadas pelo poder público. Então, eles têm uma certa verba que é destinada a projetos de inovação tecnológica. Então, nesse nicho que essa empresa atuava, e ela precisava ter pessoas com capacitação para estar atuando nos projetos de inovação. Então, foi aí que, ainda durante os estudos, né, eu já comecei a estar aplicando um pouco de conhecimento aí nas empresas, mais aplicado mesmo. Uhum. E até uma curiosidade minha, assim, tem como seguir na carreira acadêmica só com pesquisa ou você é obrigado a dar aula? Assim como que é Brasil e Estados Unidos? Assim, dentro da universidade, você consegue ficar só numa coisa? Olha, na universidade que eu não conheço quase nenhuma, acho que nenhuma situação onde a pessoa seja exclusivamente pesquisador, sabe? Existem outras possibilidades, por exemplo, o concurso para a Embrapa. A Embrapa é uma empresa que tem lá centenas de Cientistas. doutores e que trabalham exclusivamente com pesquisa, embora alguns até façam alguma coisa na área de ensino. Mas na universidade mesmo, não conheço nenhuma situação assim aqui no Brasil. Uhum. Estados Unidos é a mesma coisa? A universidade ela sempre vai ter por princípio, né, o ensino. Então, de alguma forma isso vai estar envolvido. Ainda que a faculdade, que a universidade em algum momento da sua tradição foque em pesquisa, tenha uma grande reputação em pesquisa, você ainda vai ter as aulas, né? Inclusive, a grande parte da pesquisa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, são feitos por estudantes de mestrado e doutorado. E esses estudantes, como o nome já diz, né, eles precisam de algum professor. Eles precisam, inclusive, de um instrutor e as pessoas para darem as aulas, né? O mestrado, ele é um curso como qualquer outro curso, então ele vai ter classes que você vai frequentar, você vai assistir aulas. Antes de você trabalhar no seu projeto, o doutorado é a mesma coisa, você vai assistir aulas e depois você vai trabalhar no seu projeto. Então, você precisa dessas pessoas que são referências na área aí para estar ensinando aquele tópico que você vai precisar estar aplicando. Então, tanto aqui nos Estados Unidos quanto aí no Brasil, os professores da universidade, eles vão estar dando aulas. Aqui nos Estados Unidos, se você quiser seguir sua carreira na área de pesquisa e não dar aula, por exemplo, você pode estar focando exclusivamente na pesquisa e você pode estar comprando o seu tempo de dar aula e você está se abstendo aí de dar aulas. O que acontece geralmente, o pessoal escolhe algo entre o meio termo, né? Então, eu quero dar menos aulas, eu quero dar mais aulas e pesquisar menos. Então, você acaba ponderando para, no final, você ter uma carga horária aí que você goste de fazer, que você se sinta confortável fazendo. E você tem bastante liberdade, pelo menos aqui, para estar trabalhando aí, pesando essas coisas da forma com que você se sinta melhor. Aqui na carreira pública, o que eu percebo é o seguinte: o salário dos professores é muito atrelado à publicação, né? Então, eles precisam ter um desempenho como pesquisadores para conseguir evoluir na carreira. Então, a briga aqui acontece porque o pessoal quer ter uma carga horária mínima para conseguir se dedicar mais à pesquisa e
e assim evoluir, né, na carreira. Mas realmente não tem como fazer uma coisa só. As duas coisas estão atreladas aqui. É o tripé, né? Pesquisa, extensão e ensino. Esse é o tripé clássico da universidade. E, assim, o que vocês pensam sobre essa questão de publicação de trabalhos científicos? Porque eu sempre faço muita piadinha que a gente vai lá, pega, constrói aquele TCC maravilhoso lá, o orientador está no nosso pé por meses, ele fala, faz dissertação, faz a tese, engaveta. Estava evitando a polêmica até agora começa a parte. Agora começa a polêmica, né? Começar a baixaria. Qual que é o valor, assim, real desse tantos e tantos trabalhos científicos e que muitos acabam na gaveta digital, mofando digitalmente, ou até no papel mesmo, né, que tem as versões impressas? Pode começar, Fabiano. Tudo bem, eu começo. Vamos lá. Polêmica. Olha, uma vez eu assisti uma palestra com um sujeito que foi aluno na mesma universidade que eu, que saiu pelo mundo, abriu empresa, sabe, se deu muito bem. E ele fez ele contou pra gente assim uma frustração que ele teve durante a pós-graduação. Porque ele fez mestrado e doutorado, era um excelente aluno, ele fez acho que doutorado na Unicamp e o mestrado foi para Espanha. Durante o período de mestrado e doutorado, ele publicou 12 artigos em física, artigos bons em revistas com renome internacional. E a grande frustração dele é que esses 12 artigos devem ter sido lidos por umas 20 pessoas ao redor do mundo, fora quem revisou o texto, quem estava envolvido de alguma forma. E logo depois dessa pós-graduação, quando ele voltou para o Brasil, ele percebeu o seguinte, que o colega francês dele estava indo trabalhar numa montadora, que o italiano estava indo numa indústria não sei o quê, o alemão estava indo não sei para onde, e ele estava voltando para o Brasil para fazer concurso, né? Aquele caminho que eu te falei que era a nossa ideia inicial lá. E ele ficou muito frustrado com isso, então ele resolveu bater na porta das empresas e ver se encontrava alguma coisa para fazer, e acabou sendo contratado pela Ambev. Ele contou que na primeira semana de trabalho dele, ele recebeu a tarefa de criar um site lá, era uma espécie de cadastro para coletar leads, alguma coisa assim, sabe? E nas primeiras 24 horas no ar, o trabalho dele tinha recolhido, o formulário que ele precisou fazer lá, tinha sido acessado por 70 mil pessoas. Ele estava comparando o impacto de uma coisa e outra, né? Então, eu acho que a publicação científica precisa ser muito relevante para você ter algum impacto, alguma influência para ela para ela significar alguma coisa, né? Senão é só algo protocolar mesmo para que o sujeito evolua na carreira, continue recebendo a verba de pesquisa dele. É o que eu penso. Existem muitos pontos de vista, né? Porque, digamos assim, essa demanda por publicação, ela teoricamente é um mal necessário, né? Porque você precisa estar publicando, na maioria das vezes, 99% vai ter uma baixa relevância, mas elas precisam ser tentadas, né? Para esse 1% aí estar efetivamente fazendo a diferença. Então, essa é a realidade da pesquisa em geral, não só de publicação. Então, tem um negocinho aí para separar. A maior parte da pesquisa não vai estar, de fato, mudando nada no mundo, não agora, mas de todas as tentativas, né, alguma coisa vai ter algum impacto e só vai ter sido possível porque todas as outras estavam juntas aí fazendo esse corpo de pesquisa, fazendo esse esforço em ordem de melhorar a ciência, entendeu? Então, isso virou um pouco tem aí uma demanda, principalmente no Brasil, acredito, de que você precisa estar publicando e publicando muito para você manter o seu salário alto, para você conseguir não ter que ensinar muito, talvez, ou para você ter as bolsas de produtividade das agências de fomento. E isso acaba fazendo com que seja acima do que uma pessoa realmente conseguiria fazer. Então, você acaba tendo uma demanda maior do que alguém consegue atender, então os pesquisadores eles acabam tendo que recorrer aí a outros recursos, como então ao mesmo tempo orientando vários projetos em várias universidades, tentando tirar qualquer artigo
com baixa ou alta relevância de todos os seus estudantes e coisas e práticas nesse sentido que são puramente focadas em publicação. Então, a publicação ela devia ser aí o final da linha da pesquisa, né, onde você obteve seus resultados. Então, agora eu vou publicar os meus achados para estar auxiliando outros pesquisadores, mas acaba sendo invertido. Você acaba tendo essa demanda de publicação. Agora, eu tenho que publicar para esse journal, então agora eu vou estar vendo o que eu posso pesquisar aqui, o que eu posso estar trabalhando para fazer essa publicação. Então, está invertido o foco, mas todas as etapas elas são, de certa forma, necessárias. Eu acho que isso tem a ver muito com a forma de financiamento também, né? Que uma vez que você tenha, por exemplo, o financiamento público para pesquisa, você vai ter que dar o dinheiro para alguém, e para você decidir para quem você manda, você precisa de algum indicador, né? Talvez a qualidade desse indicador é que não seja tão boa, né? Se for simplesmente o número de artigos, tudo bem que conta o fator de impacto e tudo, mas o volume de publicações também é bem significativo. Que talvez fosse algo que você não fizesse, um critério que você não adotasse se o dinheiro fosse seu, né? Se você, como pessoa física, ou você, como empresa, resolvesse financiar uma pesquisa, você ia ter outros critérios. Eu acho que é mais o problema do critério de avaliação mesmo do que dos artigos em si. Uhum. E eu vejo também que uma parte disso é porque falta essa conexão maior entre empresas e universidades, né? Robson, eu estou numa universidade privada e que está agora muito focada em inovação, está buscando muito esse contato com o mercado, com as empresas, com as indústrias. A gente acabou de fazer um evento, a faculdade que eu trabalho é a Unopar, fica em Ponta Grossa, no Paraná. A gente acabou de fazer um evento de inovação e foi uma loucura, foi uma coisa inacreditável o que aconteceu aqui. Mas basicamente era o seguinte, numa das modalidades o aluno se inscrevia para o evento, pagava uma taxa e vinha sem saber o que ia acontecer no início da semana. Então eles eram separados ali eram montados grupos, né, com estudantes de direito, de engenharia, de enfermagem, de administração, equipes bem heterogêneas que recebiam um problema para resolver e partiam daí para uma imersão. Então os caras tinham uma série de oficinas ali para ajudar, sei lá, aprender a fazer um Canvas, aprender ferramentas de gestão, várias coisas nesse sentido, e eles tinham que propor uma solução inovadora para aquele problema, sabe? Então, o povo ficou ali mergulhado durante vários dias tentando resolver isso. Na sexta-feira à noite, eles embarcaram num ônibus sem saber para onde iam. A faculdade levou eles saíram aqui do Paraná, foram para Santa Catarina, outros foram para São Paulo, etc. Desembarcaram numa startup que eles, né, para fazer uma imersão, conhecer esse ecossistema aí da inovação mais de perto e tudo mais. E saíram coisas muito interessantes, sabe? Então, pelo menos aqui nessa instituição onde eu trabalho, a gente está pensando muito nisso. Uhum. E uma coisa que contribui bastante para isso também é que nós temos muitos alunos que já estão no mercado. Tem muito aluno de engenharia lá que tem 30, 40 anos de idade. Então, o cara já tem 10, 15 anos de experiência e não é a mesma coisa que ensinar para um calouro de 17 anos que acabou de sair da faculdade, né? Na engenharia mecânica, por exemplo, eu tenho um aluno lá deve ter, sei lá, perto dos seus 40 anos, ele tem uma empresa de manutenção com 100 e poucos funcionários. Mas tem vários com esse perfil. Então, aqui, pelo menos onde eu trabalho, é quase impossível manter a distância do mercado. Ele está muito presente, está dentro, inclusive, da faculdade. A nossa ênfase aqui é mercado, não tem nenhum viés para pesquisa na instituição onde eu trabalho atualmente. Então, eu acho que isso é bem particular do aluno em si, né? Até porque quando você coloca academia ou a área de pesquisa, ele pode estar visando o ensino, por exemplo, o aluno quer virar professor, ou ele quer virar um pesquisador, ou ele pode estar querendo ingressar no mercado de trabalho e maximizar os ganhos. Enfim, os objetivos podem variar, né? Então, acho que isso varia muito qual disciplina que eu tô ensinando. Se a disciplina é de base, lá, programação inicial, por exemplo, você consegue dar uma incentivada conforme sejam os objetivos daquele aluno, mas isso
Isso varia bastante, então acho que o principal é você entregar o que é esperado daquela disciplina, né? Então o que você tem é uma, uma variedade de alunos aí, não variedade, uma variação de alunos aí Uhum. muito grande. E então você tem aí alguns alunos que ingressam sem nenhum conhecimento prévio, você tem alunos que já são profissionais naquela área e ele tá fazendo a matéria mais para você, mais para ele ter uma Uhum. comprovação daquele conhecimento. Então, se você simplesmente entregar o mesmo conteúdo, você não vai estar pegando aí Uhum. tirando o melhor de cada um, né? Então, o que eu tento fazer em off, digamos assim, seria no 1 a 1, tá falando com aquele aluno, ó, você pode estar fazendo esse outro curso online aqui para estar explorando um pouco mais essa sua habilidade com programação, ou você pode estar exercitando a sua lógica, resolvendo esses problemas aqui nesse site aqui, você pode estar participando dessa competição, que vai ser legal, você pode aqui na universidade estar se juntando com esse clube aqui para resolver problemas de outras coisas, para estar fazendo projetos. Então, o que eu tento é, se tem interesse do aluno e se ele tem tempo livre, a gente consegue um pouco Uhum. captar isso, a gente tenta tá oferecendo as coisas para Uhum. então ele escolher o que ele se interessa mais, né? Mas não tem como a gente decidir para ele. O que acontece muito, né? Se você tem digamos, um super professor de química, talvez você seja muito mais Uhum. tem uma tendência muito maior de querer estudar química no futuro. Então isso vai acabar acontecendo, mas que bom, se eu pudesse ser esse professor de computação que vai fazer todo mundo querer fazer computação, Uhum. acho que esse é o meu trabalho. Eu adoro vender computação, por mim, acho que podia estar todo mundo estudando computação hoje em dia, que ia ter trabalho para todo mundo. Uhum. Então, cada um vende o seu e deixa pro estudante aí, pro aluno decidir no futuro. Ô Marlon, na tua universidade, o aluno não entra em cursos específicos, né? Ele faz os créditos e fecha um curso. Como que é se esse modelo americano é diferente? Ele entra com um curso escolhido, mas você tem o que é chamado de educação geral, eles chamam de General Education, que vai ter alguns créditos que valem para qualquer área, digamos assim. Mas mesmo que ele esteja fazendo ainda essa parte de educação geral, ele ainda vai ter as exigências do curso dele. Então, no caso do major dele, se ele está fazendo ciência da computação, ele está fazendo a educação geral, então ele vai ter que fazer, digamos, 45 créditos de educação básica. E Uhum. aí, dentro daqueles créditos, o curso obriga que ele vai ter que fazer todos os de exatas, por exemplo. Ele não pode Uhum. focar tudo nas humanas. Então, ele vai ter que fazer lá matemática e tal, que é da educação geral, mas que o curso dele exige como base para as outras matérias que ele vai ter na frente. Então, você tem essa variação. Mas ele já escolhe o curso antes de entrar. Mas é bem comum aqui, é bem mais fácil também você estar mudando para outro curso depois. Porque Uhum. você fez lá a educação básica. Então, depois você descobriu que você queria estar fazendo física. Praticamente toda a parte sua de educação básica você valida para estar fazendo física depois. Então, essa transição está muito mais fácil. E você consegue aproveitar os créditos também. Uhum. Então, é assim que funciona aqui. No Brasil, são grades totalmente separadas, né? Então, você pode aproveitar nada, ou eles vão fazer aquelas equivalências na mão. Então, depende da universidade também. Mas aqui é um pouco mais flexível essa parte. Uhum. Eu mudei de computação para sistemas de informação. Alguns créditos ali no meio eu acabei perdendo e a vida, né? A sua programação básica era C sem usar a variável global, né? E lá era usando variável global. Aí já não era a mesma coisa, você tinha que fazer de novo. Exatamente, sim. Por aí. Eu acho que o meu exemplo é pior ainda, porque eu já era formado em física, tinha mestrado e tudo, e resolvi cursar engenharia civil. Eu. E a universidade para onde eu fui, eles não queriam validar física 1. Eles queriam que eu Nossa! cursasse novamente. Eu falei, olha, eu posso até fazer, mas eu vou dar trabalho, hein? Com certeza. Mas aqui tem muitas. Nas engenharias é mais fácil, né? Você tem o núcleo comum, todo Uhum. mundo fazer cálculo, geometria analítica, física, etc. Então, os 2 primeiros anos de curso até que tem essa Uhum. fácil mudar. Agora depois já complica um pouco, né? Acho que até no ITA os 2 primeiros anos são comuns para todos.
E depois que decide, assim, realmente lá. Por mais que no vestibular você anote qual que quer. Aqui onde eu trabalho, sim, você entra para uma engenharia específica, mas também é muito fácil mudar nos 4 semestres. Depois já começa a perder, né? Uhum. Legal. Vou entrar agora na segunda polêmica. O Marlon antes falou ali, eu indico alguns cursos online, e o Fabiano também tem alguns cursos online. O que vocês pensam, assim, como que o EAD pode ser usado, como que ele não pode ser usado, limites, assim, potencialidades? No ensino formal? Na graduação, assim, a visão de vocês de acadêmicos, o EAD vai atrapalhar o teu aluno, ele vai ter uma formação pior, ou o que poderia ser EAD que não é ainda hoje? Uhum. Olha, eu fui professor de física durante 10 anos, dando as mesmas aulas de física 1, 2 e 3, né? E chegou um momento em que eu olhei e pensei, eu não posso fazer isso o resto da vida, porque eu tenho mais 30 anos de trabalho pela frente e vou estar lá ensinando a mesma coisa. Uhum. Eu acho que muitos processos, muitas disciplinas podem ser perfeitamente, você grava lá e o cara tira as dúvidas, enfim, eu acho que tem que otimizar o tempo em sala de aula para fazer coisas mais interessantes, né? Experimentos, ou então tirar dúvida, resolver situações particulares. Eu acho que tudo que for repetitivo e expositivo pode e deve ser otimizado de alguma forma e Uhum. o ensino online, por exemplo. O que é preciso ter cuidado é com o sistema de avaliação. Você precisa ter porque é muito mais fácil burlar esse tipo de coisa, sabe? Uhum. Os alunos, eles dão nó em pingo d'água, então tem as provinhas lá no final do semestre, assim, 5 minutos depois está tudo na internet, todo mundo sabe as respostas e Uhum. quem quer fazer sério faz e quem não quer acaba tendo o mesmo resultado no final, né? Em termos de... Mas eu gosto assim da ideia, eu acho que não é a solução para tudo, mas vai ajudar a melhorar muito o tempo em sala de aula. Uhum. E a sua opinião, Marlon? Na computação a gente tem muito claro quais são os interesses das empresas, né? As empresas, então, estão interessadas nas suas habilidades e não no que você fez de curso. Uhum. Então, você faz os cursos para você ser melhor naquilo. Então, no teu processo de recrutamento, eles já vão estar aplicando algumas provinhas ali, alguma coisa que você vai mostrar se você é capaz daquilo ou não. Então, se você enganou, você fez o curso mal feito e, digamos assim, isso vai se mostrar logo no começo, você não vai ser um bom profissional. Então, presencial ou à distância vai sempre do proveito que o aluno tira daquilo ali, né? Então, que vai ter como dar um jeitinho, que vai ter como colar no online, vai ter como colar no presencial também. Uhum. Então, existem disciplinas que são melhor ensinadas aí presencialmente. Talvez pode ter essa discussão de se é melhor online, se é melhor presencial. Mas eu acho que não, é uma discussão que nem precisaria existir, certo? Você pode... Não é uma coisa que você escolhe. Então, é igual se você está decidindo se você vai... É melhor ir para academia de manhã, de tarde ou de noite. Tanto faz. Desde que você vai para academia, já tá bom, né? Então, talvez seja melhor de manhã, mas se você for deixar de ir para academia por causa disso, vai à tarde ou vai à noite. Mesma coisa o ensino, né? Se você está trabalhando, você não tem tempo para estar frequentando a universidade, muito melhor você estar fazendo um curso à distância, estar indo atrás aí de alguma graduação online, se é o único recurso que você tem. Se você não tem como estar indo para uma faculdade, você pode estar tirando um proveito tão bom quanto a presencial. Então, não tem por que você estar fazendo a decisão, se é algo que encaixa no teu cronograma, que você consegue estar se dedicando, vai em frente, tem excelentes conteúdos e o bom do online é que você tem esses conteúdos aí que são feitos por vários profissionais, é visto, revisto e então não vai estar sendo passado qualquer coisa. E quanto no presencial você tem aquele controle mais preciso, né? Então o teu professor vai estar sabendo, ele vai conseguir te cobrar. Mas chega um momento na vida aí que não vai ter ninguém mais te cobrando. Você vai ter que fazer as suas coisas aí, não vai ter professor, não vai ter pai e mãe. Você vai ter que aprender a se organizar, colocar a tarefa depois de tarefa. E se você já tem essa disciplina, bom, acho que o ensino à distância é uma excelente escolha.
talvez seja a única, então se for a única, vai em frente, não vai ser algo desperdiçado. E essas exceções de pessoas que enganam ou que fazem o curso só para pregar o papel, eu acho que o mercado, o futuro, né, o futuro profissional da pessoa acaba se encarregando aí de colocar o level onde você realmente está, né? E vocês acham que o EAD vai matar os professores? Sim, vou gravar lá uma aula e, assim, um curso, esse curso vai substituir milhares de professores, as pessoas vão assistir só por ali, os professores vão virar no fundo tutores, vão virar, assim, só um suporte técnico das aulas. Eu acho que não é que vai matar a profissão, mas vai matar como a gente a conhece, né? Então, aquela aulinha clássica de você chegar na frente da turma e explicar e tal, aquilo talvez não tenha mais espaço para aquilo. Os alunos mesmo já percebem, né? Eu vejo muito isso nos comentários das minhas aulas no YouTube. Então, eu tenho lá, sei lá, aulas de mecânica das estruturas. Tenho 4, 5 aulas lá e o sujeito assiste 20, 30 minutos de aula e fala, puxa vida, aprendi mais do que o semestre todo, né? Então, essa é uma não porque que a aula seja maravilhosa, mas porque você pode pausar, porque você pode voltar, você pode conferir as contas e tal. Você fica com tudo organizado. Então, eu acho que tudo que for repetitivo tende a ficar ameaçado mesmo. Mas tem muita gente ainda também que não consegue aprender tudo online, sabe? Eu tenho um irmão, por exemplo, que odeia, ele não aprende nada pela internet. Eu falei, ele é um profissional dos anos 60, porque o cara é como se não existisse ainda. Ele usa a internet para várias coisas, mas odeia fazer curso, tudo que tiver que aprender, ele prefere presencialmente. Sempre vai ter essas pessoas e para elas eu acho que vai haver um mercado ainda, mas que tende a eu não tenho dúvida. Eu acho que o professor, ele é um profissional capacitado, né? Então, você tem que ser capacitado para conseguir passar esse conhecimento para frente. E se você é capacitado, ninguém pode te matar, digamos assim, entendeu? Uhum. Então, digamos que a tecnologia vem aí para estar dando aí um recurso a mais, mas o professor ainda ele sempre vai ser necessário. Alguém vai estar gerando esse conteúdo, alguém vai ter que avaliar se esse aluno está fazendo o que ele deveria estar fazendo, e se ele realmente está capacitado ou se eu posso atestar que ele é um profissional daquele conhecimento. Então, acho que a missão continua a mesma, vai mudar aí os recursos que estão sendo utilizados. Então, eu acho que isso só vem a agregar. Então, você vai ter agora outros recursos, vai poder estar incluindo alunos que você não estava incluindo antes. Eu acho que se a gente tivesse uma realidade onde todo mundo, por exemplo, digamos que no Brasil 100% da população tivesse aí um ensino universitário. Então, você pode estar dizendo que, se eu incluir aí uma nova modalidade de ensino, eu vou estar tirando o mercado dessa modalidade tradicional. Mas enquanto você tiver mais pessoas para incluir nesse mercado, quanto mais mídias alternativas você está adicionando, é cada vez melhor, certo? Você está ampliando, você está expandindo mais o conhecimento, você está adicionando, você está permitindo novas pessoas fazerem parte daquele meio. Eu não consigo pensar em muitos exemplos de algo que seja essencial aprender presencialmente, pelo menos na nossa área, né? Talvez na área de saúde, esse tipo de coisa. Eu acho, por exemplo, física, matemática, a parte mais técnica das engenharias, realmente dá para fazer tudo pela internet, né? Tudo por computador. De conhecimento técnico, acho que sim, né? Eu tenho um pouco de medo dos conhecimentos não técnicos, né? Por exemplo, de apresentação ou de exposição de ideias, de debate mesmo, né? Então, de relações sociais, né? Interação em grupo, eu acho que isso pode ser prejudicado, mas também não sei qual seria a solução para isso agora também. Uhum. Até porque isso já nem é muito ensinado, né? Uhum. Mas acontece naturalmente, certo? Tipo, eu acho que a escola em si No convívio, né? Experiência própria. Eu acho que o que eu evolui de conhecimento técnico na minha universidade foi muito muito menos do que o que eu evolui como pessoa mesmo, né? Então, a pessoa que entrou lá na universidade, a pessoa que saiu, em conhecimento técnico eu consigo lembrar, tudo bem, aprendi a programar, aprendi
uns cálculos mais avançados lá, mas a pessoa, a maturidade que a gente adquire por interagir com as pessoas, interagir naquele ambiente de hierarquia, onde você tem o professor, onde você tem a quem pedir ajuda, por exemplo. Todas essas relações, elas são... é o que você aprende, entendeu? Por exemplo, o professor não é algo que vai estar sempre disponível lá. Então, você vai precisar agendar um horário com ele, você vai precisar aprender como pedir alguma coisa, como formular uma pergunta. Então, isso tudo que pode, digamos, no EAD já ser dado diretamente para você e você achar que é daquela forma, entendeu? Sim. E assim, beleza, eu sei como funciona, né, mercado de trabalho, assim, como que você vive dentro de uma empresa, se relaciona com os colegas. Como que é a relação entre os acadêmicos no dia a dia? Como que tem picuinha, também tem os mesmos problemas do mercado, essa coisa assim, porque tem o ego, né, também, tantas publicações a mais, oriento o fulano lá que tem um pouco de sucesso. Como que é esse lado humano, tanto a parte positiva, né, que, pô, relação com pessoas inteligentes, bacanas, quanto a parte negativa, assim, do pessoal mesquinho, com ego. Como que é, assim, a carreira acadêmica nesse aspecto humano, para vocês, assim? Quer começar, Fabiano? Eu posso começar agora, então. Pode Eu começar. acredito que tem muitas características aí que é do mundo social em geral, né? Então, você vai ter que lidar com pessoas, você está num ambiente competitivo, onde ao mesmo tempo que você quer colaborar, você quer, talvez, lá dentro, você quer ter mais publicação para poder estar pegando aquela promoção, para poder estar virando um chefe de departamento, organizando algum evento. Então, essa competição pode existir. E em algum momento você está também dentro de uma bolha, né, onde você está lidando de certa forma com pessoas tão qualificadas quanto você. Então as discussões já são muito mais elaboradas. Você sabe você sabe o que esperar do universo de pessoas que você tem, né? Enquanto eu acho que no mundo lá fora essa variação aí seria muito maior, mas não tem como fugir, é a natureza humana, né? Então você vai ter aquela competição, você vai ter que aprender como lidar com os outros, você vai ter que aprender a como lidar consigo mesmo, controlar seus impulsos e coisas assim. Agora eu passo a bola para o Fabiano aí. Aqui onde eu trabalho não se parece tanto com a academia que eu conheci, sabe? Porque é uma instituição privada com foco em ensino. Então, a gente tem, como professores, enquanto professores, a gente tem metas para cumprir, a gente tem 2.000 indicadores que estão lá acenando toda semana sobre o nosso trabalho, sabe? A gente é avaliado pelos alunos e, no final do ano, 10% da equipe vai embora, troca, né, ganha conta. Então, o ambiente é muito parecido com o de uma empresa normal mesmo, né? Eu vi até isso na universidade pública, quando estava na graduação, no mestrado, um pouco dessa briga de egos e tal entre os professores, mas não é uma experiência minha como professor, eu não tenho. Não tenho isso. Legal. A gente falou bastante essa coisa de professor, né? Um pouquinho de pesquisador. Quais outras oportunidades existem dentro da carreira acadêmica? Assim, quais outras formas de trabalho? O acadêmico, ele acaba virando reitor da universidade ou não? Diretor, coordenador? Quais são, assim, as possibilidades de carreira dentro da academia? Eu acho que a carreira acadêmica, ela difere um pouco da carreira tradicional. Você sempre tem abertura para estar incrementando algo, para estar colocando alguma coisa a mais. Então, eu acredito que na carreira acadêmica você para aonde você atingir a tua zona de conforto, a tua zona onde você consegue explorar o seu potencial tanto quanto você gostaria, porque você está satisfeito com os seus resultados, né? Então, mas é uma carreira onde você tem que aprender a se motivar a estar fazendo aquele trabalho. Então, você não vai ter um chefe no seu pé, você vai ter que ter a tua disciplina de estar fazendo a tua pesquisa, de estar preparando as tuas aulas, bem ou mal. Você não vai ter um aluno cobrando, tua aula não está tão boa aqui, ou você esqueceu daquele conteúdo. Você vai ter que sempre estar cuidando do seu próprio trabalho. Então, ele é um pouco
é muita autoavaliação, né? E aí quando você vai para esse universo de publicar artigos e você ter crítica externa, você sempre vai ter crítica. Então você sempre vai ter alguém que está dizendo que o teu método não foi tão bom quanto poderia, que os parâmetros que você utilizou não eram os melhores. Isso sempre vai existir. Então vai da sua, digamos assim, eu realmente quero estar melhorando essa minha pesquisa e vou estar adquirindo esse novo equipamento, colocando mais alunos para estar trabalhando nesse projeto, expandindo aqui, ou não, eu estou satisfeito com aquele meu resultado, agora eu vou focar num outro projeto. Então, você sempre tem essa liberdade. Então, se você quer terminar como reitor da universidade, talvez você tenha um enfoque mais administrativo, você queira uma carreira mais política e menos pesquisa e mais relações sociais, digamos assim, mais administração, né? E se você quer virar um professor emérito aí da universidade, talvez você queira se dedicar à pesquisa, se dedicar em algo que impacte globalmente, que vai mudar o mundo, que vai mudar a sociedade. Então, a tua motivação pode variar muito e essa motivação que você tem, esses seus valores, eles vão ditar onde que você vai encerrar a sua carreira acadêmica, né? Então, eu acho que não tem nada de errado em você virar professor de uma universidade, preparar uma boa aula e ser muito bom naquilo que você está fazendo, porque aquela é a tua missão. Então, se você está fazendo aquilo ali da melhor forma com que você pode, você não precisa estar fazendo nada mais que isso. Você não precisa estar, ao mesmo tempo, fazendo a melhor pesquisa daquela área. Talvez a tua motivação seja em como entregar esse conteúdo e não em estar aprimorando a ciência. Ou o teu foco pode ser o outro. Não vou me focar em aula, vou só dar um material aí de onde eu aprendi, acredito que eles podem aprender por aí, e eu vou focar na pesquisa. Então, talvez você vai ter mais projetos, você vai ter... No caso do Brasil, você vai ter mais dinheiro também, né? Porque o financiamento basicamente referente a quantos artigos você publicou e eles não têm muita relevância em como você está ensinando, né? Isso não é muito avaliado, o que não é muito legal. Aqui nos Estados Unidos você tem essa avaliação de como está indo tuas aulas de um modo bem mais próximo, né? Então a universidade ela realmente verifica se você está dando aula como deveria ou não, e a pesquisa fica como extra se você quiser fazer, né? No Brasil se inverte um pouco porque você tem uma relação entre publicações e quanto você vai ganhar muito próxima. Então, você pode terminar em qualquer lugar aí na carreira acadêmica, vai da sua motivação, vai do quanto você quer seguir numa linha ou na outra. Não tem uma resposta só. Exatamente. Aqui, você estava falando sobre cobrança dos alunos e tudo, né? Acho que é uma característica da empresa onde eu trabalho, mas a gente tem isso bem próximo. Então, o quanto você ganha, basicamente, depende do número de aulas que nós temos, né? Porque a gente não trabalha com pesquisa. E o número de aulas depende dos indicadores. Entre os indicadores tem a avaliação dos alunos, o desempenho dos alunos nas avaliações internas, os índices da instituição mesmo, porque assim, o polo onde eu trabalho, por exemplo, ele é comparado com as outras unidades da região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a região sul é comparada com o resto do país. A gente tem 2 milhões de alunos espalhados pelo país. Então, eles têm que trabalhar com indicadores e isso move o nosso trabalho por aqui. Agora, sobre os rumos da carreira, pelo menos onde eu atuo, né? Eu estou num ponto interessante, que eu estou bem numa bifurcação, assim, onde eu tenho que escolher uma área mais técnica ou mais de gestão. Então, no começo do ano, eu fui convidado pela instituição para escrever um livro de termodinâmica, que o livro seria usado por todos os alunos da rede. Então, como eu te falei, são quase 2 milhões de alunos pelo país, seria um trabalho legal, teria um impacto bacana. Eu não aceitei o projeto por questão de tempo mesmo, eu não ia conseguir me dedicar o suficiente para que aquilo ficasse do jeito que eu queria. Enfim, então eu já meio que fiz a escolha de não ir para essa parte mais técnica, né? E recentemente fui indicado também para ser coordenador acadêmico da área do Polo de Educação à Distância, aqui da unidade onde eu trabalho.
estou mais tentado a ir para esse lado da gestão e fazer esse tipo de trabalho. Mas é uma característica, acho que mais aqui da universidade onde eu trabalho mesmo, porque é privada e por ser um grupo enorme, ter muito nesse sentido, sabe? Todas as vagas que saem no Brasil inteiro são disponibilizadas no portal único, todo mundo pode se candidatar, enfim. É assim que funciona aqui. Legal. A gente falou algumas assim diferenças entre a carreira na universidade pública e na privada. Tem alguns outros pontos que vocês gostariam de comentar sobre essa diferença? Olha, eu não sei, é porque eu fiz uma graduação em física, então todos os meus professores eram físicos, todos. E o caminho deles foi aquele da graduação, mestrado, doutorado, concurso, aula, e não sei há quantas gerações isso está acontecendo. Então, eu não tive nenhum contato com indústria, com o mercado em si, né? Eles não têm nem essa preocupação, não tinham pelo menos, agora não sei como é que tá. E nem a gente quando saiu, né? Eu quando fui atuar, eu trabalhei mesmo como físico, fui contratado numa TV, por exemplo. Eu trabalhava com a parte de fotografia, de iluminação, e eu fui contratado por ser físico, algo que nem me passava pela cabeça, sabe? Agora, eu não sei se é por ser uma instituição privada, mas onde eu trabalho agora, a ênfase é completamente diferente, né? Como eu já te disse. O pessoal quer atender às necessidades do mercado, quer trabalhar com inovação, sabe, tem startups nascendo o tempo todo. Mas eu não sei se é uma característica se é uma diferença só entre a universidade pública e privada ou se é uma característica dos cursos, né? As instituições naturalmente são mais próximas mesmo do mercado do que a física, onde eu vim. Marlon, a tua é privada ou pública nos Estados Unidos? A minha é privada, sem fins lucrativos. Tem várias categorias aí. Sim. Então, digamos que a nível de governo, se você é privada sem fins lucrativos, você tem alguns incentivos. Se você é pública, você necessariamente vai ter aí verba vindo do governo, né? Se você é privada, você pode estar visando lucro. Eu acho que tanto aqui como no Brasil, dividir entre público e privado não é uma boa granularidade mesmo, né? Você tem universidades muito boas privadas no Brasil e você tem universidades muito boas públicas, né? Tem algumas coisas que acontecem, né? Por exemplo, você tem uma seleção de alunos muito mais rigorosa nas universidades públicas, então isso faz com que, de alguma forma, você esteja selecionando os melhores alunos, até por ter o incentivo de você não estar pagando aí a mensalidade da universidade. Então, esses melhores alunos, né, essa nata aí intelectual, vai estar indo para as universidades públicas. E, por outro lado, algumas universidades privadas que são de muito boa reputação, elas têm um custo bem elevado, o que acaba também selecionando para um outro lado, né? Selecionando quem frequentou as melhores escolas, quem vem de famílias aí mais saudáveis financeiramente. Então, você tem aí no topo as universidades de alta concorrência tendo um índice muito bom e as universidades muito caras tendo também índices muito bons. E aí, fora isso, você tem tudo se misturando bastante. Então, não dá para dizer que uma coisa é melhor que a outra, porque você tem universidades públicas boas, você tem universidades públicas ruins e assim por diante. Aqui nos Estados Unidos você tem algo bem parecido, só que realmente não tem nenhuma diferença entre a universidade pública e privada, a não ser de que a universidade pública ela vai ser relativamente mais barata para os alunos. Agora, quanto à concorrência, isso tudo varia de nome. Então, você tem universidades muito concorridas que são privadas, você tem universidades muito concorridas que são públicas, e na maior parte das vezes é até difícil você saber de cabeça qual universidade que é pública, qual universidade que é privada. Você acaba se misturando bastante aqui. No Brasil você sabe, né? Porque pelo nome da universidade, se tem Universidade de São Paulo, você sabe que ela é pública, porque tem o nome do estado ou da cidade lá dentro. Aqui não, porque... Eu trabalho na Universidade do Norte do Paraná. Acho que é privada ou pública? Eu acho que é privada pelo que você falou. Você entregou já.
Acho que vai enganar, hein? Pegadinha. A minha é a Universidade do Sul de New Hampshire, e é privada, né? Então, Pois é. Sim. e a Universidade de New Hampshire, ela é pública. Então, no Brasil também já misturou igual nos Estados Unidos, já não tem mais nada. Já, até porque aqui a gente tem, você estava falando dos preços, né? Aqui como surgiram muitas modalidades de financiamento recentemente, então meio que inverteu o negócio. Os alunos com maior poder aquisitivo estão nas universidades públicas, porque tiveram uma educação melhor, conseguiram, né, acesso, e tem muita gente pobre pagando muito caro para estudar aqui. Inverteu. Esse é um problema do Brasil, realmente. É bem comum aqui já, né? E assim, para vocês, em relação ao trabalho, né? Propor ideias, que são assim, se é algo muito engessado, diferença entre privado e público nesse sentido, assim, pô, vem lá a ementa e eu tenho que seguir aquilo quadradinho, eu não posso inovar muito em termos de projeto pedagógico, de fazer um evento, tentar fazer uma parceria com uma empresa, assim, como que funciona assim, essa diferença dos modelos que vocês conhecem de universidades e faculdades? Aqui, vou começar agora. Aqui, na verdade, a gente tem bastante liberdade, apesar de ter que dar conta da ementa, né? Tem que dar Sim. conta do conteúdo, porque a, a avaliação do governo é importante para a gente, o ENAD, né? O índice do ENAD conta bastante, e tem também as avaliações internas e tal. Mas, fora isso, a gente tem muita liberdade para fazer o que imaginar, né? A nossa coordenadora de ensino estava usando até uma frase agora no começo do semestre, que não é para a gente pensar fora da caixa, é para a gente jogar a caixa pela janela. Legal. A gente é bem estimulado nesse sentido. Uhum. E como que é nos States, Marlon? Então, eu acredito que, como no Brasil, tanto aqui nos Estados Unidos, a universidade privada ela tem uma liberdade maior, até porque você tem essa burocracia um pouco reduzida, né? Uhum. Então, talvez tenha exceções em ambos os lados aí, mas na iniciativa privada, digamos, você tem na universidade privada, desculpa, você tem o acesso mais direto aí a quem que realmente vai estar decidindo ou dando a canetada final naquela sua proposta de estar fazendo um evento na universidade, por exemplo. Então você tem essa relação mais próxima, digamos. Mas na parte pública você tem essa autonomia, né? Então o teu cargo não está a perigo, digamos assim. Então isso também te dá alguma liberdade para estar trabalhando, mas você também não vai poder fazer algo tão não pode jogar a caixa pela janela. Você pode talvez fazer um pouquinho ali na borda da caixa. Então, acho que é mais nesse. Vamos lá, bem pro início, então, assim, macetes para quem quer entrar na carreira acadêmica. Tô na graduação, então, se eu participar de maratonas de programação, gincanas de física, publicar papers, assim, ou virar amigo do orientador, assim, quais são os macetes para conseguir entrar num mestrado bom, um doutorado, conseguir uma posição numa universidade, assim. Claro, tem caso você passa no concurso e entra, mas assim, não necessariamente seguindo assim o óbvio, né? Quais são assim as dicas que vocês dão para quem quer ingressar nessa carreira? Olha, eu acho que pelo menos o que eu fiz iniciação científica desde o primeiro ano da graduação. Então, no final da graduação, eu tinha 4 trabalhos e eu comecei a cursar as disciplinas, uma disciplina do mestrado já antes de acabar a graduação, sabe? Eu tinha sido convidado. Mas por causa disso, porque o trabalho de pesquisa já tinha começado há bastante tempo, né? Eu acho que para quem está em universidade pública, que é quem terá mais espaço, para isso o caminho é começar fazendo iniciação científica e principalmente conhecer várias áreas, vários trabalhos, porque para ver onde a pessoa se encaixa melhor, né? Quem tem, por exemplo, na física, quem tem mais perfil para física teórica, para física experimental, ou de repente vai fazer alguma coisa lá na engenharia. Eu acho que na graduação o cara tem que experimentar todas as áreas para saber onde tem mais afinidade e já começar a fazer o que for possível, né? Nesse caso, a iniciação científica, por exemplo. A minha dica vai bem pelo mesmo caminho que a do Fabiano.
tire o melhor proveito da universidade possível. Então, experimente tudo. Veja o que você gosta e aí você foca naquele nicho. Então, se tem competições no seu curso que você pode estar participando, vá em frente, participa alguma vez para ver se você se interessa. Tem projetos de pesquisa, vai atrás, converse bastante, mantenha um contato mais próximo com seus professores, porque eles que vão saber das oportunidades aí que você pode estar explorando. E não hesite de propor algo, de tentar alguma coisa nova, de simplesmente fazer algo diferente, que eu acho que você vai ter aí várias pessoas ali com você, né, disputando aquele espaço. Então, qualquer coisa que você fizer que vai te trazer algum diferencial, que vai colocar aí um novo tópico, uma nova linha lá no seu currículo, que vai colocar uma nova habilidade aí no seu leque de opções, eu acho que tudo isso é válido. Então, o que você não deveria fazer, e depende se você quer seguir na carreira acadêmica ou se você quer ser algum profissional muito bom na iniciativa privada também, não fique na zona de conforto, não faça só o mínimo. Faça alguma coisa diferente, tente fazer alguma coisa a mais, tente ser diferente, digamos assim. Uhum. Pô, perfeito, assim, acho que foram boas dicas, né, para quem tem, assim, aquela coceirinha, tem interesse ali, não sabe bem o que fazer. Bom, agora todo mundo já está dominando como que é a carreira acadêmica, como virar um acadêmico, essas coisas todas. O pessoal aqui já esclareceu tudo. E a gente vai para o que importa, né? Momento jabá, vamos ajudar eles a ganharem mais dinheiro, né? Que não é porque é acadêmico que não gosta de dinheiro. Então, vamos lá, primeiro pelos mais velhos, né, Fabiano? Vamos lá. Pessoal, eu tenho também, eu não sei se vocês conhecem a plataforma Udemy, mas eu tenho 2 cursos lá sobre cálculo diferencial integral. O primeiro deles é sobre derivadas e o segundo sobre integrais. É um curso bem legal porque tem as explicações passo a passo, coisa que a gente nem sempre encontra no YouTube, nos tutoriais que tem por aí. E as aulas são bem curtinhas e sempre após cada aula tem exercícios para praticar o conceito que foi trabalhado. Se vocês estão aí iniciando a graduação, iniciando a carreira acadêmica no curso de exatas, nas engenharias, talvez seja legal dar uma olhada lá. Tem muitas outras coisas legais também, muitos outros cursos. E aproveitem, é só procurar por Fabiano Meira lá que aparece, ou então cálculo, os meus cursos são os primeiros resultados. Beleza? Minha vez, então? O meu jabá é para a Grise, onde eu estou trabalhando de CIO. O slogan nosso é voe, veja e pulverize. Mas acredito que, a não ser que você tenha uma plantação de arroz, talvez não seja exatamente o cliente-alvo nesse momento, mas é algo bem bacana de vocês irem acompanhando aí. A gente lá trabalha com drones na lavoura, na plantação de arroz, onde a gente consegue fazer aí um mapeamento de toda a área e processar essas imagens utilizando machine learning, todas as técnicas de computação aí que a gente aprende na academia. E com isso a gente consegue ter um outro modelo de drone ainda que vai estar posteriormente sobrevoando lá e pulverizando só as regiões onde é necessário certos produtos agrícolas. Então é bem interessante de acompanhar. A gente tem aí uma página no Facebook onde a gente publica algumas notícias. Tem a página da grise.com.br também, onde vocês podem estar acompanhando algumas notícias lá. É bacana de acompanhar e ver que a tecnologia aí dá para estar sendo aplicada, dá para estar aprimorando aí, fazendo a vida de todo mundo mais fácil, inclusive a dos produtores agrícolas. Perfeito. Eu vou colocar todos os links do Marlon e do Fabiano aqui. Obrigado. Assim, vai ser muito fácil, assim, ninguém pode dizer que não encontrou. Vai estar no YouTube, vai estar em todos os aplicativos de podcasts. Toda quarta-feira tem um novo episódio. Eu agradeço os dois por ter tirado esse tempo. A gente gravou o episódio em 2 ocasiões. Ver como os caras são muito ocupados, né? É bem difícil. Não deu tempo de trocar de roupa, mas... E até a próxima semana. Eu tô com a mesma camisa, mas eu lavei e botei de novo. Não Okay. Nem faz tanto tempo assim, gente. Ok.